Meu nome é Ellen Divan, sou advogada, sou presidente da comissão e, em conjunto com os demais membros da comissão, elaboramos esse webinar, especialmente na data de hoje, né, em comemoração ao Dia do Advogado. Então, eu gostaria de parabenizar todos os advogados e advogadas aqui presentes. Bem, quando falamos em inovação, a palavra inovação vem do latim inovatio, né, que significa criar algo novo, o efeito de criar algo novo, né, ou seja, trazer algo diferente, por vezes mudando padrões anteriores. Então, quando falamos aqui em inovação na advocacia, nos referimos a novas práticas, novas estratégias que partem de mudanças profundas no pensamento e nas perspectivas adotadas na área jurídica. Então, inovar na advocacia consiste em implementar alterações significativas no dia a dia do advogado, né, nos processos diários do escritório. Escolhemos, então, dois assuntos importantes, atuais, para falar no dia de hoje e amanhã. Hoje iremos falar sobre provas digitais, hoje é o primeiro dia do evento, e amanhã sobre o Visual Law, segundo dia do evento. E nós convidamos, né, dois palestrantes com profundo conhecimento na área, que daqui a pouco serão apresentados, para falar sobre esse assunto. Então, eu tenho certeza que esse evento será muito agregador, né, na prática jurídica, no dia a dia da advocacia, por serem assuntos atuais, né, relevantes, e que muitos têm dúvidas, né, talvez é a primeira vez que tenham contato com esse assunto, então tenho certeza que será muito bom para nós, né, enquanto conhecedores do direito. Bem, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira é que, para que você receba o certificado de participação, você deve escrever o seu nome completo e o seu e-mail no chat, que depois nós iremos verificar o chat. Então, vocês podem escrever aí durante a apresentação, não tem problema. E a segunda observação é quanto às perguntas. Após a fala dos palestrantes, nós teremos um momento em que a mesa debatedora irá escolher, né, selecionar perguntas feitas. E vocês podem fazer as perguntas no chat também. Então, não tem problema, durante a apresentação vocês irão fazendo as perguntas, que depois essas perguntas serão selecionadas e nós teremos um momento aqui de discussão. Então, feitas essas considerações, eu vou passar a palavra para o Dr. Gustavo, que é vice-presidente da comissão, que ele irá fazer a apresentação dos palestrantes, então. Boa noite, pessoal. Como a Ellen disse, eu sou o Gustavo. Então, assim, sem muita demora, né, já começando o painel do dia de hoje, que é provas digitais, eu vou passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, que é o nosso querido Cláudio Roberto Santos. O Cláudio, ele é advogado, especialista em privacidade e proteção de dados, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, com diversos cursos na área de proteção de dados pessoais, em instituições como o Privacy Academy, Data Privacy Brasil. Ele é titular das certificações XIM Privacy and Data Protection Essentials, XIM Information Security Foundation e certificado Data Privacy Brasil em Privacidade e Proteção de Dados. Além disso, ele também é membro associado do INPD, que é o Instituto Nacional de Proteção de Dados, e o host do podcast Direito e Tecnologia, que eu acredito que muitos aí já ouviram o ótimo conteúdo. Cláudio, muito obrigado, né, por prontamente ter aceitado o nosso convite, né? Sempre um prazer ouvir o que você tem a dizer, e a palavra é sua, meu querido. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiramente, agradecer o convite, né, da Ellen e do Gustavo para poder estar aqui com vocês nessa noite, batendo esse papo, né? Eu falava na nossa prévia aqui que eu gosto muito de conversar, né, sobre esses temas. Acho que eu me sinto muito mais confortável pensando dessa forma do que se eu me colocar na condição daquele que, eu detenho conhecimento, é o palestrante, vamos expor, até porque eu nem tenho tanto conhecimento assim para expor, e eu fico muito feliz de ter essas oportunidades, de ter essa interação com vocês. E antes de a gente começar a abordar esse tema, aproveitar, porque hoje é dia 11 de agosto, né, dar os parabéns aí
para todos os advogados e advogadas. É um dia que precisa ser celebrado por todos nós, porque, afinal de contas, cada um de nós trilhou e trilha um caminho aí que com certeza não é fácil, independentemente da circunstância em que você estudou, obteve o seu grau, passou no exame da ordem ou não passou ainda, porque pode ser que tenha algum estudante aí, né, de direito, né, fique tranquilo, né, o caminho é assim, mas, né, o que nos espera no final é muito bom, né? Eu falo que sou muito feliz hoje por ter, né, trilhado o caminho todo, que, por sinal, acho que tem um pouco a ver, né, com o que a gente vai falar hoje, né? Quando a Ellen me procurou e propôs, né, de participar do evento e, né, indicou qual era a temática, como o Gustavo colocou aí na apresentação, eu tenho um podcast, né, que se chama Direito e Tecnologia, e que eu tento, nesse podcast, justamente fazer uma interface aí entre essas duas áreas, né? Entre o direito e a tecnologia, como um influencia o outro. E exatamente dessa forma, né? Ao invés de ficar olhando só como o direito é influenciado pela tecnologia, eu também tento, em alguns momentos, ver como a tecnologia ela é influenciada pelo direito, e o tema de provas digitais eu acho que passa um pouco por isso. A gente tem aqui uma influência do direito sobre a tecnologia e o contrário de maneira muito clara. Eu acho que isso vai ficar, né, bem exposto aí para vocês ao longo dessa noite, até porque nós teremos também uma especialista na área, né, que me acompanha aqui, a Regina, que já conheço de longa data. Inclusive, a Regina já esteve no meu podcast e eu, né, comentava na prévia aqui que eu pretendia falar um pouco sobre isso, justamente porque o momento em que eu e a Regina, né, nós gravamos o episódio do podcast foi em fevereiro ou março do ano passado. A pandemia estava no começo. A gente ainda não sabia o que aconteceria, né? A gente não tinha dimensão que essa pandemia se prolongaria até hoje, ou seja, quase 2 anos, né, 1 ano e meio, né? Não vamos exagerar tanto, né? A gente está em agosto ainda, mas 1 ano e meio já caminhando, né, espero que se encerre logo, né, mas caminhando para um período um pouco mais tranquilo. Mas a gente falava naquele episódio justamente sobre essas perspectivas, né? A gente falou assim, olha, e agora? Né? E agora a gente vai ter que fazer uso das ferramentas digitais, ou seja, de todos os recursos que nós temos hoje para poder enfrentar uma pandemia dessa dimensão, onde você não pode ter contato físico com as pessoas. Ou seja, onde o isolamento social ele é uma necessidade, ele não é uma opção, ele é uma necessidade. Ou seja, nós estávamos diante de um cenário que tudo precisaria ser mudado. E eu gostaria de dizer isso, e eu lembro que naquele episódio a gente comentava um pouco sobre isso, e eu sempre que tenho oportunidade eu toco nesse ponto, é que, na verdade, a pandemia, de certa forma, ela provocou um processo de aceleração. Todo processo de aceleração, ele demanda uma série de cuidados, porque se você parar para pensar, né, vamos tentar trazer isso para a realidade, né, do advogado e da advogada no dia a dia. Se você, imagine que todos os prazos fossem de 24 horas. Né? Todos os prazos que você tem na vida são 24 horas. Então, hoje saiu a sentença, você tem 24 horas para recorrer dela. Imagina o processo de aceleração que você ia ter na produção da sua petição para poder conseguir, né, apresentar o recurso dentro do prazo de 24 horas. Então, quando você fala de um processo acelerado, há um grande risco de você ter algumas perdas nesse caminho. Então, quando a gente fala, né, quando os teóricos aí costumam dizer que a pandemia ela acelerou um processo de digitalização, é natural que você tenha algumas perdas dentro desse processo, né, porque não estava programado para ser assim. Né? A gente tinha um planejamento, vamos dizer assim, que as coisas aconteceriam paulatinamente. Então, né, e de repente a gente se viu, e agora? Né? O meu escritório agora é digital, né? O meu atendimento agora é digital. Né? Eu vou ter que convencer o meu cliente de uma determinada posição minha, né, por uma videochamada, uma videoconferência. Né? Eu vou ter que convencer, eu estou falando do cliente, mas vamos falar de outra pessoa. Eu vou ter que convencer o juiz, né, da minha posição naquela causa por uma chamada, né, por uma videochamada. A gente teve um processo muito acelerado. Mas eu acredito que agora as coisas comecem a se estabilizar. Então, como tudo na vida, né, a gente tem sempre que olhar para os frutos, para os resultados, claro, sem esquecer o quanto a gente, né, de certa forma, sofreu para chegar aqui, mas
a gente precisa olhar para os resultados. E os resultados eu acho que são interessantes, né? Vocês têm, hoje, todos nós temos a possibilidade de estar em Juiz de Fora e, de repente, participar de uma audiência por videoconferência no norte do país, né? Tem um colega que advoga para atletas de futebol e que vira e mexe eu vejo ele participando de audiências em Natal, por exemplo, sem precisar pegar um voo para ir para lá. Então, hoje nós temos essas facilidades, digamos assim, nós aprendemos a lidar. Só que eu gosto sempre de ponderar, né? Eu falo, quando eu digo nós aprendemos, né, a lidar com essas tecnologias, eu não gosto de generalizar, porque existem realidades e realidades. A nossa realidade, talvez, de Juiz de Fora, seja uma realidade em que o acesso à tecnologia realmente seja mais facilitado, uma internet de boa qualidade, equipamentos de boa qualidade de forma mais acessível, né? Mas talvez em outras regiões isso não seja tão simples mais. Mas sem querer fugir muito, que senão eu acabo indo para um outro caminho. O que eu quero trazer para vocês, só nesse momento de início de fala, é que a gente precisa reconhecer que passamos por um processo, né, de modificação da advocacia. Né? Se estávamos acostumados a papéis, né, hoje precisamos estar acostumados ao digital, ao formato eletrônico. Que, como eu disse, nós já vimos nesse processo de forma gradual, porque, afinal de contas, o processo judicial eletrônico ele já é uma realidade há bastante tempo, não é novidade para ninguém, né? Nós já estávamos nesse passo a passo. Só que muito ainda era físico, né? Muito, se o processo judicial era eletrônico, a prática talvez não era tão digital assim, porque eu ainda precisava ir ao fórum muitas vezes para audiência, ou seja, eu ainda tinha muito do físico dentro da nossa atuação enquanto advogados. Hoje isso, né, passou por uma mudança agressiva, a ponto de o espaço físico, chamado escritório, em algumas circunstâncias já não ser mais necessário. Né? A gente tem exemplos de alguns escritórios que, se não fecharam totalmente a sua sede física, reduziram consideravelmente. Né? Boa parte dos seus advogados estão em home office, trabalhando de casa, e aí eles mantêm, né, fazem a manutenção de um espaço físico mínimo, vamos dizer assim, para talvez uma parte mais administrativa do escritório, mas a atuação ela acaba quase toda se concentrando de forma digital, o que por um lado é positivo também, porque abre oportunidade para que você se candidate, por exemplo, a uma vaga de um escritório de São Paulo, um escritório de Londrina, um escritório, né, de Natal, porque ele já não vai exigir mais a sua presença física para ser advogado daquele escritório. E eu tenho visto muitas oportunidades nesse sentido. Mas, né, voltando aqui para o nosso tema especificamente. Então, dentro desse contexto todo, a gente tem uma vida que se tornou digital. As nossas relações se tornaram ainda mais digitais. E eu lembro do meu professor de introdução ao estudo de direito na faculdade, ele gostava muito de nos fazer decorar os brocardos em latim. Né, os mais jovens talvez, né, não pegaram essa prática, né? Sorte de vocês. Eu lembro de muitas expressões em latim até hoje. Eu lembro que eu brincava muito com os meus alunos, né? Que as expressões em latim pareciam aquelas frases lá do Harry Potter, né? Aqueles feitiços, né? Do Harry Potter. Então, eu lembro desse professor de introdução de direito, falando disso por causa de uma expressão em latim que ele falava muito, que era justamente, né, por que parece, agora eu não lembro exatamente a expressão em latim, eu acho que é ibi homus, ibi jus, uma coisa assim, mas que no final das contas significa onde está o homem, ali estará o direito. Onde houver sociedade, ali estará o direito. Então, se a gente pega a sociedade, por todo o processo de transformação que ela passa, se a gente digitaliza as relações sociais, obviamente o direito ali estará. O direito precisa olhar para aquelas realidades, entender aquelas realidades e, de certa forma, regulá-las. Então, aí a gente parte para um exercício, e aí falando especificamente do tema de provas digitais. Eu preciso fazer um exercício para que a prova digital ela se adeque aos parâmetros legais que hoje nós temos, porque, afinal de contas, isso é uma necessidade emergencial. A gente sabe que
o direito ele se modifica do ponto de vista normativo, né? Ele se modifica de forma lenta, né? Toda alteração normativa no Brasil, ela passa por um processo legislativo que sabemos não é rápido, é um processo que tem todo o seu trâmite, né? Tirando um ou outro caso, que talvez uma alteração venha por uma medida provisória, né? Todas as outras alterações elas vão ter um trâmite que é um pouco demorado. Só que a realidade ela não espera, ela se apresenta simplesmente. E aí a realidade das relações sociais digitais, né, seja comprando, seja conhecendo pessoas, seja transferindo dinheiro, seja enfim, prestando serviço, seja até me relacionando amorosamente, afetivamente com alguém, ou seja, essas relações elas já foram digitalizadas, elas já têm um suporte digital, elas já acontecem muito no meio digital. Não vou nem dizer que elas iniciam no meio digital. Muitas dessas relações elas acontecem no meio digital. A gente teve a experiência de no ano passado montar uma empresa sem ter um encontro físico. Você tem um encontro pessoal, ou seja, tudo aconteceu no formato digital, ou seja, as coisas estão acontecendo, os fatos estão acontecendo, né, dentro desse universo. Né? Antigamente a gente tinha um movimento de que ele se iniciava, mas logo depois ele se transformava em algo físico, vamos dizer assim. E hoje a gente não vê isso mais. Né? Boa parte desses fatos eles estão todos ocorrendo exclusivamente no meio digital. E aí, mais do que antes, hoje a gente precisa pensar o tema de provas digitais de forma urgente. Então, a gente tem dois movimentos, né? Um movimento das provas digitais, num primeiro momento, tentando se adequar aos parâmetros legais que estão postos, aqueles que já existem, porque eu preciso que elas atendam, afinal de contas, a gente está falando, né, de um Estado de Direito, ou seja, a gente precisa observar o direito para que, né, aquelas provas possam ser aceitas dentro de um processo, dentro de um procedimento, mas, ao mesmo tempo, eu preciso pensar num outro movimento da legislação se adaptar a essa nova realidade. Então, quando, né, essas duas coisas se encontram, aí a gente passa a ter um panorama normativo muito favorável. Não é, ainda não chegamos nesse ponto, né? A nossa legislação ela ainda precisa ser burilada, né? Ser aperfeiçoada em alguns pontos para que a gente consiga realmente atender a toda essa necessidade do universo digital e dependa menos de interpretações judiciais, porque o problema da interpretação judicial é porque na oitava vara interpreta de um jeito e na nona interpreta de outro completamente diferente. O Tribunal de Justiça de Minas entende uma coisa, enquanto o Tribunal de Justiça, né, do Acre entende outra completamente diferente. Então, algumas coisas, e antes que alguém, né, os mais adeptos aí da teoria do direito, façam assim, positivista, né, quer levar tudo para a lei, né, antes que alguém diga que eu defendo essa posição, não, mas eu defendo um mínimo regulatório. Você precisa ter um mínimo de aparato regulatório bem elaborado para que você possa dar suporte, e aí sim, claro, a interpretação ela faz parte do direito, né? Longe de mim, muito pelo contrário, né? Sou um defensor da atuação do judiciário enquanto intérprete do direito, né? E nós, na advocacia, exercemos esse papel de intérprete do direito também. Isso não pode ser tomado dos profissionais da área jurídica, né, como um todo. Mas um mínimo regulatório, ele precisa existir. Então, preciso ter esse aparato jurídico, nós já temos, tá? Quem talvez já tenha estudado o tema de provas digitais, já tenha, né, visto uma série de referências que a gente tem, né, normativas que dão sustentação ao uso da prova digital hoje em juízo, tá? Não estou dizendo que não há, só estou dizendo que ela precisa ser aprimorada, como tudo no direito. A questão é que agora ela precisa ser aprimorada numa velocidade um pouquinho maior, né? Porque a sociedade, se o fato social ele já se alterava numa velocidade maior do que a do direito, agora esse fato social intermediado por tecnologias, ele se altera mais ainda, né? Mais rápido ainda. Então, a gente precisa pensar nisso e tentar adequar esse direito à sociedade às necessidades que a gente tem. Mas, dito isso, existem, né, 3 pontos que, quando a gente fala sobre propriedade, sobre prova digital,
a gente precisa, de certa forma, tentar preservar, e aí a Regina vai poder explorar isso, né, do ponto de vista da parte técnica, né, de maneira muito melhor do que eu aqui, mas a prova digital, ela precisa, de alguma forma, preservar nós precisamos, quem for utilizar uma prova digital, a gente precisa preservar a sua autenticidade. Eu preciso, de alguma maneira, fazer confirmar de que aquele fato foi realmente praticado por uma determinada pessoa. Ou seja, a prova digital ela precisa ser autêntica nesse sentido. Eu consigo dar a autenticidade de que aquele fato ele realmente aconteceu e foi praticado por aquela pessoa. E aí, se você pensa, vou falar de uma prática que, enfim, é muito comum e já não é novidade para ninguém, né? Quando você fala de perfis falsos. Quem, né, de vocês aí, talvez já na prática da advocacia, teve que lidar com o fato de uma, se a gente pensar na esfera penal, né, de uma calúnia, né, numa rede social, de uma difamação, né, e aí precisou provar, né, a prática do fato, né, ao mesmo tempo que a autoria daquele fato. E aí, quando vai investigar, aquele perfil era um perfil falso, né, um perfil que se passava a ser por né, por uma determinada pessoa, quando na verdade não era ela. E aí você precisa aprofundar um pouco mais nessa investigação, utilizar de meios técnicos para poder identificar se realmente aquela pessoa é aquela pessoa, para que então você possa provar a autoria, porque sabemos, não se consegue nada se você não prova os fatos, se você não prova a autoria dos fatos, né? Então é preciso ter esse cuidado. E aí eu trago um elemento de tecnologia que me preocupa muito quando eu falo sobre perfis falsos, que é o crescimento das tecnologias de deepfake, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né, sobre deepfake, né, como se fosse um fake mais profundo, né? O deep, né, de profundidade, o fake de falso. Se você pensar no deepfake, você já tem técnicas hoje que adulteram vídeos, né, colocam um rosto de uma determinada pessoa em outra, né, e aí você, por uma técnica de inteligência artificial, você faz exatamente o lábio da pessoa mover, exatamente dizendo uma determinada frase que ela nunca disse na vida, e algumas pessoas falavam assim, mas Cláudio, eles conseguem fazer isso, mas não conseguem imitar a voz. Já consegue. A tecnologia já avançou nesse sentido também. A gente existe uma pessoa que é bastante conhecida no Brasil, talvez um pouco polêmica, né, ela, porque ela utiliza-se muito da técnica de deepfake, mas para fazer humor, né? E aí ele anunciou recentemente, acho que umas 2 semanas, que conseguiu fazer o primeiro deepfake dele de voz, né, que é o Bruno Sartori. Desconsiderem o posicionamento político dele, para ninguém se sentir ofendido ou prejudicado, a questão aqui não é essa, mas eu estou querendo dar um exemplo para vocês de alguém que faz o uso desse tipo de tecnologia. E só para vocês conseguirem, pesquisem no Google, né, vocês vão encontrar essa referência, tentem ver um vídeo dele, ou os vídeos dele talvez nem sejam tão exemplos, porque é sempre um vídeo humorístico, né, bota a cara de um político no Chapolin Colorado. Então, obviamente, você sabe que aquilo ali é uma fake, né? Mas tentem visualizar isso sendo utilizado, por exemplo, coletando-se a minha imagem para que seja colocada em minha boca com a minha voz, não a minha voz, né, mas uma voz sintetizada igual a minha, dizendo algo que eu nunca disse na vida. Então, são técnicas que vão colocar ainda mais em jogo, e há necessidade de uma atuação do advogado e do profissional da área jurídica sempre aliado à tecnologia. Não existe mais a possibilidade dos profissionais, eu nem sei quanto tempo eu tenho, acho que já até acabou, para falar a verdade, né? Não sei, né? Vocês me parem, viu, pessoal? Senão eu vou falando aqui, mas a gente vai precisar cada vez mais não ser um analfabeto digital, né? Não é admissível mais que um profissional da área jurídica, e eu estou falando especificamente para o nosso nicho, né, para o nosso público aqui hoje, né, não cabe mais um profissional do direito que seja analfabeto digital. Essa expressão ela deve ser banida da nossa realidade. Ou seja, todo advogado ele tem que conhecer um mínimo, não estou falando de se tornar um expert,
mas ele precisa conhecer um mínimo sobre tecnologia, porque isso faz parte da realidade, faz parte da rotina. Então, não é mais saber ligar o computador e usar o Office, né, o pacote Office. Né, é entender um pouco mais o que está por trás disso, entender um pouco mais sobre como esses movimentos acontecem, porque isso tudo auxilia até mesmo ter a maldade, né, a percepção na hora de ver, se deparar com uma determinada situação, né, um cliente que te apresenta uma causa dizendo que foi difamado numa rede social, você precisa ter sensibilidade de analisar o que ele traz de prova para você. Ah, ele trouxe um monte de print impresso, né? Não é nem o print, o arquivo digital, não, é um print impresso. Ter um pouco da maldade de perceber que aquele arquivo pode ter sido adulterado, né? De que precisa ir um pouco mais além dessa produção dessa prova, né? Não se pode simplesmente confiar, né? Infelizmente, né? Não gostaria de dizer isso, mas infelizmente não se dá para confiar mais apenas na palavra que está sendo dita. É preciso que se prove aquilo que está sendo dito e aí quando você fala de fatos digitais, você precisa ter essa prova que seja autêntica, que a integridade dela tenha sido preservada. Isso foi uma coisa que eu lembro muito quando eu estava mais no início da advocacia e, né, eu não sou tão velho assim, já existia CD-ROM na época, né, já se falava um pouco sobre, né, a possibilidade de se apresentar um CD-ROM com arquivos digitais dentro de um processo para que o juiz colocasse lá no computador dele e lesse aquilo. E eu lembro que muitos juízes colocavam em xeque justamente a integridade daquela prova. Quem garante para mim que esse arquivo não foi adulterado? Então, produzir uma prova digital, ela é um tanto complicada, justamente porque você precisa demonstrar a autenticidade daquilo que você está tentando demonstrar, e você precisa demonstrar, né? Você precisa provar ainda disso, ou seja, provar a prova, né? Provar que ela não foi adulterada, que aquilo que você está apresentando não passou por nenhum processo de adulteração, que realmente você tem algo ali que é íntegro, né? Que foi preservado. E aí existem alguns recursos, a maioria de vocês já ouviram falar, ou já até se valeram disso, né? Que é a lavratura de ata notarial, né? Quando você vai ao cartório e aí o tabelião, pela fé pública que tem, ele talvez não consiga provar a autenticidade do que está sendo mostrado para ele, mas pelo menos a integridade. Talvez ele consiga mostrar que realmente, olha, realmente não foi alterado, né, é aquilo que eu estou vendo. Mas ainda assim, pode ser que em alguns casos, né, ainda, mesmo tendo uma ata notarial, ainda esteja sujeito a uma possibilidade de contestação, né, em relação, né, à integridade, né, porque o tabelião está simplesmente atestando aquilo que ele está vendo. Né? Será que o que ele está vendo já não havia sido adulterado antes, né, dele ver, antes de ser mostrado para ele? Assim, existe ainda essa possibilidade de se levantar uma dúvida, e a gente sabe que na advocacia, quando você tem uma prova que é colocada em dúvida, né, ou seja, você está praticamente perdendo a utilização daquela prova, ou seja, você não vai poder se valer dela para poder provar um determinado fato, porque se foi colocado em dúvida, como acontece no depoimento de uma testemunha, né, que se coloca em dúvida, o juiz pode considerá-la, enfim, né, ou seja, a gente precisa ter o máximo de cuidado para que realmente você tenha, né, uma prova, e aí falando da prova digital, uma prova que realmente tenha a sua autenticidade comprovada, a sua integridade preservada. E aí, alguns autores ainda colocam um outro elemento que é muito comum no processo penal, que é a preservação da cadeia de custódia. A Regina, né, até comentou de um evento na OAB de São Paulo hoje, né, na nossa prévia aqui, que falava sobre, né, a preservação, né, a pessoa lá falava um pouco mais sobre a questão da preservação da cadeia de custódia, ou seja, você preservar tudo que foi executado ao longo do tempo para a obtenção daquela prova, né? Dia, hora, qual foi a pessoa que teve acesso, né? Ou seja, você tem toda uma cadeia de custódia daquela prova que você vai preservar, justamente que, de certa forma, com isso, você acaba resguardando outro elemento de integridade, ou seja, você passa mais confiança. No final das contas, a ideia, né, da prova digital é atender os requisitos que a gente tem para uma prova física, né? Você precisa realmente demonstrar que aquilo ali é válido
né, e que aquilo ali não passou por um processo de alteração, ou seja, convencer o juiz, pessoal, e aí eu vou fechando um pouco a minha fala aqui para, né, até para a gente ter tempo depois também de trocar ideia, de bater um papo, de vocês fazerem perguntas, mas lembre-se que a gente precisa convencer um juiz, se a gente está falando de um tribunal do júri, você precisa convencer os jurados, e aí existe um abismo, muitas vezes, entre aquilo que você está apresentando e o conhecimento mínimo de tecnologia que o outro lado possui, que o juiz possui, ou que o tribunal do júri, né, os jurados, no caso, possuem. Ou seja, pode haver um abismo ali. E aí, qualquer dúvida que se coloca sobre aquilo que você está tentando demonstrar, pode jogar toda a sua defesa ou a sua acusação por água abaixo, justamente porque deixou alguma brecha, né, para poder, para que seja contestada, né? Principalmente no juízo penal, né, o direito penal não é a minha especialidade, e aí fiquem à vontade até para me corrigir, mas no processo penal a gente sabe, né, existe lá o indúbio pro réu, né? Então, se você está no ponto de acusação e a sua prova digital que você apresenta é colocada em xeque, né, colocada em dúvida, né, os jurados, ou que seja um juiz numa vara, né, numa vara comum, uma vara criminal, vai em dúbio pro réu, ou seja, a grande chance de você perder. Então, utilizar-se de técnicas que favoreçam, né, todos esses elementos, né, que eu coloquei para vocês, todos esses elementos, né, que garantam, né, a fidedignidade dessa prova, isso é muito importante. Aí eu faço, agora sim, fechando, eu faço uma recomendação. Quando forem estudar provas digitais, não se atentem exclusivamente aos elementos, estudarem provas de uma maneira geral e forem pensar em provas digitais. Não estudem apenas os elementos jurídicos que estão em torno da prova digital. Estudem os elementos técnicos, busquem conhecer um pouco da técnica que está por trás ali. Isso vai facilitar na hora que você se deparar com um caso concreto, você tenha a malícia. Imagine agora, você está aqui participando do evento, de repente toca o seu telefone, é um cliente falando assim, olha, fulano, acabou de acontecer isso aqui comigo, o que eu faço? Ele está falando de um fato que ocorreu. Eu vou pegar o exemplo que eu dei aqui, mas existem uma série de outros exemplos, tá, pessoal? Mas, tipo, a pessoa acabou de postar aqui no Instagram dela, nos stories, falando um monte de mim, da minha pessoa. Stories 24 horas, igual aquela série, né? Você tem 24 horas para produzir essa prova. E aí? Né? Como é que você faz? Né? Se você não conhece um pouco da técnica, você vai falar assim, tira print, baixa o vídeo. Mas peraí, dá para baixar o vídeo dos stories? Né? Quem não é amigo da pessoa? Ou seja, conhecer um pouco do elemento técnico que está por trás ali faz toda a diferença. Faço uma comparação muito simples, né? Quem já teve causas aí na área de responsabilidade civil por erro médico, sabe muito bem que quer pegar um prontuário médico e estudar um prontuário médico, né? O quão difícil é entender todos os termos. Primeiro já começa pela letra, que às vezes, né, a letra que a pessoa preenche lá o prontuário não é tão legível assim. Não estou falando da letra do médico não, tá, pessoal? Do profissional que preenche o prontuário, que às vezes, se o prontuário for daquele de papel, né, vamos pensar, né, naquele que é preenchido à mãozinha lá, às vezes você tem essa dificuldade de interpretação, mas interpretar os termos técnicos que são utilizados. Você não precisa estudar um pouco daquilo ali para entender se realmente aquilo aconteceu ou não. Eu lembro de um caso que eu tive, né, nessa área, muito tempo atrás, não atuo mais com esse tipo de causa, mas eu lembro que eu tive que estudar a anatomia, eu tive que estudar sobre câncer, enfim, uma série de coisas, porque a causa pedia isso. É a mesma coisa, você não vai, né, para produzir a sua prova, você vai ter que estudar técnica, né, quando eu falo técnica, eu estou falando tecnologia da informação, né, você vai precisar entender um pouco disso, até para saber conversar com um perito, por exemplo. Né, você vai precisar entender disso, não estou falando nenhuma novidade, mas tenham esse cuidado, né, preparem-se, né, não esperem ser surpreendidos por uma demanda, ou seja, se antecipem à demanda, se antecipem a essa necessidade, conheçam todos os recursos que já estão por aí, e a Regina vai trazer um ótimo recurso para vocês aí. Né, eu vou fechando aqui, esperando, né, que eu tenha alcançado o objetivo, e daqui a pouco a gente volta falando, né, e tirando algumas dúvidas, batendo papo aí também. Obrigado.
Ótimo, Cláudio, muito obrigado. Como sempre, sempre ótimo suas palavras. Acho que ajudou bem a gente a ficar contextualizado mesmo, né, no cenário que a gente está inserido, né, que de fato não dá para a gente ignorar isso, né? Como você bem disse, o advogado já não pode simplesmente deixar de tentar entender sobre provas digitais, né, sobre como utilizar, né? E algo que a Regina com certeza vai falar aqui, que eu vi que até já teve uma destazinha, que a gente, hoje a gente utiliza muito de print, né? A gente printa tudo para colocar em processo. E não necessariamente a gente precisa simplesmente printar e jogar no processo, né? Então, eu acho que foi legal porque deu uma contextualizada e agora a gente consegue ir para a Regina, que ela vai trazer uma parte prática, né, de como fazer esses registros, né, de como a gente utilizar essas ferramentas. Só que antes só vou fazer um aviso rapidinho. Pessoal que entrou, se puder colocar o nome no chat e e-mail, né, para fim certificado, por gentileza façam isso. E quem entrou depois, fiquem à vontade para fazer perguntas no chat, não necessariamente, a gente vai abrir um espaço no final para perguntas, né? Mas não necessariamente você precisa esperar, pode fazer que o pessoal da nossa comissão vai repassar a sua pergunta, né? Eles vão anotar e vai ser repassado. Então, passando para a segunda palestra da nossa noite, a gente vai receber agora a Regina Acuto, acho que eu falei certo. Eu pensei em 3 formas e no fim das contas você me falou, eu tinha esquecido já, mas então acertei. A Regina é CEO e co-founder da Verifact Tecnologia, que é uma ferramenta online de captura técnica de provas digitais. Além disso, ela é mestranda em inovação e tecnologia e docente em pós-graduação. Regina, muito obrigado por receber nosso convite, né, pela disponibilidade. Vai ser uma honra receber aqui você. E, por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer à doutora Ellen pelo convite, a todos os membros da Comissão do Direito Digital e ao Cláudio também, né? Poxa, Cláudio, eu não imaginava que aquela nossa conversa lá no podcast em 2019, 2020 fosse render tanto, mas você viu, né? A gente se encontrou recentemente, né, num outro evento. Eu gostaria de compartilhar a tela com vocês, estejam à vontade também para fazer perguntas, né, assim, me interromper também. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui, ver se dá certo. E aí, espero também que consiga atender às demandas. Eu não estou conseguindo visualizar só o chat agora, tá? Daí vocês entrem, falem comigo. Deixa eu tentar ver aqui. Vamos ver se vai. Tá. Bom, a gente sabe, né, a gente estava discutindo aí que conteúdos de redes sociais têm sido utilizados cada vez mais como prova na justiça. Em casos trabalhistas, de devedores que falam que não tem como pagar, né, a conta, mas ostentam nas redes sociais a teoria da aparência, e vários outros casos. No entanto, a gente sabe que a gente está falando bastante de print, e a primeira questão, será que print realmente é suficiente? É prova ígida? Bom, respondendo a Humberto, né, ele perguntou a respeito de questão de print especificamente. Tem esse caso que foi mencionado no chat, e tem o outro também do STJ, que não aceitou a print por um motivo muito simples, porque não preserva a cadeia de custódia conforme o pacote de crime, o Código de Processo Penal. E, além disso, tem outras questões que são importantes para avaliar em relação à print, porque, por exemplo, ela não preserva a comprovação da origem. Não tem como verificar de onde veio esse material e se ele é realmente aquilo que diz ser e vem de onde diz ter vindo. Bom, a gente sabe que, além disso, né, elas são, por sua natureza, são bem fáceis de fabricar. Então, o desafio, né, agora no meio, é como comprovar que o fato realmente existiu na internet. Ainda mais que, como o Cláudio mencionou, né, de forma brilhante, os stories, reels, podem sumir a qualquer momento, 24 horas especificamente, né? Então, a gente tem que lembrar que a internet é um meio altamente volátil, fácil de falsificar, de modificar, e está disponível só à medida que está acessível na web. Saiu da internet, não existe mais a prova. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um aplicativo
de mensagens que simulam uma conversa real de WhatsApp. Eu não sei se vocês já conhecem. Como eu não gostaria de incentivar as pessoas a, obviamente, usar esses aplicativos, então eu tirei informações sobre. Aqui, por exemplo, tem outro site que, além de oferecer a criação de mensagens falsas, né, eu posso colocar o que eu quiser, o nome, a conversa, o horário, inserir imagem, colocar o perfil, o que for. Aqui tem outro que, além disso, também oferece a solução de Facebook falso, mensagens falsas, e-mails falsos. Vocês, a olho nu, conseguiriam diferenciar essa conversa e esse post do Facebook, essa conversa de WhatsApp e o post do Facebook, como se fossem verdadeiros ou não? Se você comparar uma conversa real que está no seu celular, ou então um comentário, né, um post que está no Facebook realmente, você pode ver que não tem diferença. Não tem como saber se esse material realmente existiu ou se existiu e foi manipulado. Porque é um fundo branco, as letras são fáceis de localizar, não precisa nem ter muita habilidade. E o resultado é muito parecido visualmente com o que estava realmente na internet. Ah, mas eu posso pensar, não, mas aí eu sei o que eu vou fazer, eu só pedi para levar o aparelho, né, na justiça. Não sei se vocês sabem, mas tem aplicativos que simulam visualmente o que o WhatsApp faz e ainda te respondem. Então, eu vou te mostrar um exemplo do que eu fiz aqui. Ó, esse aqui, do lado esquerdo é o WhatsApp, do lado direito é o aplicativo falso. Coloquei nome, pus a foto da pessoa, e aí eu posso colocar mensagens pré-gravadas. Quando eu digito, ó, eu rolo o texto igualzinho no WhatsApp real, e quando eu escrevo alguma coisa, mesmo que não faça o menor sentido, aparece ali digitando e aparece uma mensagem. Então, se você acha que só olhando, se eu levar isso no cartório, por exemplo, o que você acha que pode acontecer? Mesmo que o tabelião ele não saiba, ele pode ser induzido ao erro, porque, né, assim, a gente sabe que não tem, assim, além disso, não precisa ter nenhuma habilidade para criar conteúdos falsos ou modificar conteúdos verdadeiros na internet. Basta procurar no Google. Então aqui eu vou ver 5 páginas, pelo menos, no buscador, só o que eu digitei foi o WhatsApp fake. Eu vou achar 5 páginas. Se eu escrever Facebook fake, Instagram fake, qualquer coisa, vou achar com certeza soluções fáceis e a maioria das vezes não tem nem custo. Então não tem que ter habilidade. Tem que saber procurar no Google. Por favor, não façam isso. E, além disso, é possível também fazer modificações muito simples em site. Nesse caso aqui, se eu clicar com o botão direito em inspecionar, é um truque muito simples, muito bobo. Tem como achar isso na internet também. Mas qualquer programador ou qualquer pessoa que entenda um pouquinho mais sobre tecnologia vai saber. Ó, do lado direito, aliás, do lado esquerdo, né, é o valor real, que é o que constava no site da Americanas.com. E do lado direito, 3.699, é o que eu gostaria de pagar, obviamente, pelo MacBook Pro. Só que essa modificação ela foi feita só no meu computador, obviamente, não está no site da Americanas. Mas perceba que é muito fácil induzir ao erro. Por exemplo, eu posso pedir para sei lá, para o tabelião, para a pessoa que está olhando esse site, ver e me dizer o que ela enxerga. O que ela está vendo é o que eu induzi ela a ver. Então, esse é um dos truques, né, assim, que são muito fáceis de modificar. Então, esse aqui é um outro exemplo. Esse aqui é o conteúdo que estava no Estadão realmente, esses dias atrás, e a gente modificou imagens, textos, de uma forma muito simples, em questão de segundos. Em 2 minutos, a gente já tinha esse material, essa tela aí. Então, se você olhar uma print ou um conteúdo num computador que você não conhece, é de outra pessoa, ou que você não estava acompanhando desde o início, né, como que foi acessado, que não teve nenhuma intervenção, é isso que você vai ver. É o que o seu olho, né, acredita. E, além disso, a gente sabe que tem outros recursos que são os editores de imagem, Photoshop, Canva, que modificam fotos e post, então é muito mais fácil. Bom, além disso, dessas possibilidades, a gente tem que considerar também que existem intervenções externas, maliciosas, que nem sempre são percebidas pelo usuário, os ataques feitos por hackers.
Então, primeiro, é importante entender como é que funciona um acesso normal ao site. Então, geralmente, o usuário ele entra no seu dispositivo e digita o endereço do site, por exemplo, o nome do site.com.br. Esse link, esse endereço, ele precisa passar por um servidor de DNS que vai apontar para o site verdadeiro. Só que tem um ataque chamado DNS Poisoning, onde o dispositivo do usuário é contaminado por um hacker que insere um DNS fraudulento. Então, quando o usuário digita o endereço correto do site, ele, ao invés de direcionar para o site verdadeiro, ele manda para um site fraudulento. Geralmente, esse ataque ele acontece em sites de banco. Então, vocês devem ter ouvido falar ou ter alguns clientes que falaram, poxa, olha só, eu digitei o endereço do banco e o banco está hackeado, está contaminado, porque ele está com um site esquisito, eu digitei minha senha e não aconteceu nada. É um jeito muito usado para coletar senhas de pessoas, principalmente bancos, ou então informações, cartões de crédito, né, ou informações que são relevantes. A contaminação geralmente acontece quando o usuário clica em um link desconhecido e aí o aparelho é infectado. Por isso que os especialistas sempre recomendam, né? Não cliquem em links estranhos. Tem um segundo ataque, muito usado também, chamado Man in the Middle, onde o hacker ele intercepta a conexão de internet do usuário e enquanto ele estiver conectado à rede, navegando nos sites, o hacker ele consegue visualizar tudo o que está acontecendo, pode acessar conteúdo de WhatsApp, senha de banco, etc. E também ele pode interceptar os conteúdos navegados, pode ver senha, modificar conteúdo. Geralmente esse ataque ele acontece quando o usuário se conecta numa Wi-Fi pública ou com pouca segurança. Então é uma das razões para não se conectar em Wi-Fi pública, né? Aeroporto, café, porque esse tipo de ataque pode acontecer com muita facilidade. Então, em resumo, a gente já tinha mencionado, mas a gente viu que só olhando ou sentindo, os cinco sentidos humanos não são suficientes para avaliar se o fato realmente estava na internet e é aquilo que diz ser, vem de onde diz ter vindo. Então, o desafio é como lidar com essa nova realidade e como coletar essas provas digitais de forma segura e de forma confiável. Bom, como foi muito bem comentado pelo Cláudio, a gente tem um método científico, né? Não existem ainda leis e normas específicas para a coleta de provas digitais, mas a gente tem algumas coisas. Por exemplo, a gente tem uma norma internacional forense, a ABNT 27037, que são diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidências digitais. É utilizada pelos peritos técnicos forenses como procedimento padrão para a coleta das evidências digitais, incluindo conteúdos da internet. Em 2019, a gente tem, foi sancionado o pacote anticrime, né? Foi colocado ao ar. E descreve pela primeira vez, né, no Código de Processo Penal, as etapas de cadeia de custódia da prova. Apesar dessa lei não ser específica para provas digitais, parte dela se aplica a provas digitais, que são as 5 primeiras etapas. Então, vocês podem ver que tem muita relação com a ISO 27037. Então, em resumo, né, baseado nessas normas forenses e pela legislação, a gente pode separar em 3 etapas sequenciais que são essenciais para coletar provas confiáveis. Primeiro, é importante ter o isolamento do ambiente digital. É como se fosse, no meio físico, se a gente fosse isolar o ambiente com fita, colocar segurança, para que evitar manipulações ou fraudes dentro desse material. No meio digital não é diferente. Segundo, é importante fazer o espelhamento do fato digital, que é aquele momento que o perito técnico faz uma coleta detalhada, fotografa, filma, pega amostras, né, impressões digitais, seguindo uma sequência lógica e seguindo normas, ou seja, a coleta detalhada das evidências para que, caso haja uma eventual perícia, aquele conteúdo possa ter evidências suficientes para comprovar que aquele material realmente ele estava naquele lugar, que faz sentido e que possa comprovar, né, que esse material realmente é autêntico. E, por fim, a preservação do conteúdo, para que depois da coleta se mantenha o material íntegro e imutável.
e dessa forma ele possa ser consultado a qualquer momento, da mesma maneira, ou seja, possa ser acessado de formas repetidas e que o resultado sempre seja a mesma coisa. Então, o conteúdo que foi preservado, ele tem que ser o mesmo, desde a preservação, né, desde que foi coletado até a preservação, até depois, quando for acessado posteriormente em várias etapas do processo. Então, se fosse algo físico, a gente pode considerar aí que a preservação, que é essa última etapa, seria o equivalente ao saquinho de evidências com lacre físico. Bom, então, vale lembrar, assim, o que pode ocorrer caso esses meios, né, essas etapas não sejam cumpridas. Então, se a primeira etapa não for cumprida de forma adequada, o que pode acontecer? Aqueles exemplos que eu mostrei. Podem ocorrer intervenções maliciosas, intencionais ou não, ou manipulações e fraudes antes da preservação. Então, tá no site, eu vou registrar o site da Lojas Americanas, manipulo o conteúdo, registro e falo que aquele material é verdadeiro. Se o espelhamento, que é a segunda etapa, não for completa, não for assim, ampla, né, para ter uma completude, não vai ter uma auditoria adequada. Ou seja, se aquele material for encaminhado para a perícia vai responder que esse material é inconsistente. Não há informações nem evidência suficiente para comprovar que aquele material lá como eu posso dizer, ele é aquilo que diz ser e vem de ter vindo. Além disso, ele dá prejuízo de defesa à outra parte. Como é que a outra parte vai se defender de algo que não pode ser provado, que não tem como avaliar, inconclusivo? E, por fim, se a preservação não for realizada, podem ocorrer fraudes ou adulterações após a preservação. Ou seja, esse material, mesmo que ele seja preservado de uma forma super adequada, com todas as técnicas forenses, esse material pode ser modificado depois, se não for preservado de forma adequada. Então, essa etapa aqui de preservação, ela pode ser feita de várias formas. Por exemplo, fé pública, né? O tabelião, ele preserva o conteúdo que ele viu, né? Que ele documentou, que ele ouviu, o qual utilizou os 5 sentidos humanos, o testemunho dele documentou aquilo. Então, esse material está preservado. Pode ser usado blockchain também, que tem essa mesma função de preservar esses conteúdos na internet, e pode ser usado também o carimbo de tempo ICP Brasil. Se vocês não conhecem, é um braço do ECPF ou do ECNPJ, e ele faz com que esse material se mantenha imutável e íntegro, ou seja, depois que ele foi preservado, é fácil consultar posteriormente para ver se ele foi modificado ou não. Então, de todos os meios existentes atualmente, né, vocês podem ver que nem todos, aliás, quase todos não cumprem a todas as etapas. Obviamente, print não atende nenhuma delas. Então, não sabe de onde se veio, não preserva absolutamente nada da cadeia de custódia, não tem nenhum detalhe que possa comprovar que aquele material, ele estava realmente na internet, se ele estava no Facebook ou não, ou foi produzido, e preservação muito menos. A blockchain, ela é muito importante para vários aspectos. No entanto, ao se mencionar sobre provas digitais, ela cumpre só a terceira etapa. Sozinha, a tecnologia, ela não atende as 3 etapas importantes para a preservação de provas digitais. E a ata notarial, sem perícia forense, a mesma coisa. Ela não faz o devido isolamento nem o espelhamento do fato, porque não existe um perito forense fazendo essas coletas, essas etapas. Então, ao que eu saiba, só existe um cartório no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, que faz a coleta utilizando um perito que já faz a cadeia de custódia tal qual deveria. Então, o que a gente fez? A gente olhou o panorama atual e fez um sistema próprio para atender as 3 etapas de forma consistente. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, essa primeira etapa, isolamento. A gente criou um ambiente seguro, protegido, e esse sistema, esse processo, ele está em fase de patenteamento, porque ele é único, né? Que faz com que o ambiente ele não possa ser modificado. Então, mesmo que o usuário ou um hacker tentem fazer alguma modificação, ou o computador do usuário esteja contaminado, o ambiente isolado não permite que você faça modificações. Então, um ambiente seguro, você vai digitar e entrar no site que você quer, mas não consegue fazer nenhuma interação, nenhuma modificação nesse conteúdo. Segundo,
O espelhamento do fato digital, que é a segunda etapa. Enquanto o usuário, ele coleta o contexto, né, áudios, vídeos, imagens e texto, navega e mostra quem que é o autor do registro, quem, quando, onde, como, quando, né, aconteceu o fato, automaticamente o sistema da Verifact vai coletar os dados e os dados não aparentes, que são importantes para a perícia, usando esses métodos forenses. Então ele vai coletar, enquanto isso, né, enquanto você registra, de forma manual, o sistema automaticamente vai coletar a rota lógica, o endereço IP, o histórico da sua navegação durante a sessão, informações sobre domínio, hashes, que são impressões digitais, né, dos arquivos, metadados técnicos, que são os dados não aparentes, e muitas outras informações. Por fim, é feita a preservação, ou seja, o envelope o saquinho de evidências com lacre, para fazer uma prova de integridade e anterioridade. De todos os meios de preservação possíveis existentes no mercado, a gente acabou definindo a utilização do carimbo de tempo ICP Brasil. É um meio de autenticação regulamentado pelo governo brasileiro, segundo o artigo 411, inciso 2º, e a gente ficou na dúvida em relação a blockchain ou então carimbo de tempo. No entanto, para essa função de preservação, a gente viu que o carimbo de tempo era muito mais assertivo. Por quê? Além de fazer exatamente a mesma coisa que a blockchain faz, nesse ponto, nesse aspecto, ele é regulamentado e gerido pelo governo brasileiro há mais de 18 anos, ou seja, já tem uma longa governança. Então, a gente viu que essa solução era a mais assertiva tecnicamente para fazer essa etapa. Então, a gente, para quem não sabe, a gente é uma plataforma, é um meio de coleta, a gente não é uma prova pericial, tá? É um meio de coleta de provas, que permite que internautas coletem áudios, vídeos, imagens e textos de WhatsApp, redes sociais, sites, e-mails com validade jurídica. Atualmente, é o único meio de coleta online que preserva todas as etapas aplicáveis à cadeia de custódia, conforme o pacote anticrime, o Código de Processo Civil, penal, desculpa. E também é aderente à ISO 27037, que é aquela que eu mencionei, né, sobre coleta de evidências digitais. E o mais importante é proporcionar uma prova qualificada que possa ser coletada por todos os players jurídicos. Ou seja, advogados, empresas, forenses, né, peritos forenses, o pessoal da cybersecurity, força policial, inclusive Polícia Civil aí de Minas e o Ministério Público de Minas Gerais utilizam a nossa solução em investigações defensivas e em vários casos deles. Delegacia da Mulher, por exemplo. Agentes públicos, né, e pessoas físicas. Então, a gente percebeu que advogados e clientes têm utilizado de uma forma muito constante. Então, qual é a evolução, qual que é a inovação que existe em relação a essa questão de meio de prova? A gente conseguiu fazer com que a prova ela pudesse ser coletada a qualquer hora do dia ou da semana, não precisa esperar o horário comercial ou, né, os dias comerciais. De madrugada, sábado, domingo está disponível. É muito mais barato que o meio convencional. Então, vocês sabem, né, assim, vocês estão em Minas, mas o valor da ata notarial é salgado. Agora, em São Paulo, que é a ata notarial mais cara, a gente fez os cálculos e se eu for fazer uma coleta de um conteúdo de WhatsApp que tem 50 páginas, estoura R$12.000. Nem todo mundo consegue fazer, né, uma coleta adequada, pagar esse valor para fazer um registro. Então, a gente tinha ouvido os advogados dizerem que, assim, olha, dependendo do cliente, a gente faz a coleta de acordo com o ticket que ele tem, né, o valor limite máximo. E aí, como é que faz em relação ao contexto? Ele falou, se vira com o que tem. Mas aí você não é muito acessível, né, a justiça a todas as pessoas. Então, a gente fez de uma forma mais democrática. E também é uma solução segura. Então, a gente tem sistemas efetivos antifraude que foram desenvolvidos por nós e também essa solução ela foi avaliada, ou seja, a gente fez contratou uma empresa de cibersegurança, uma das mais renomadas do país, que atende Forças Armadas, Marinha, Volkswagen, para fazer um teste de invasão e teste de avaliação de segurança. E o relatório foi que até o presente momento não existem evidências que esse conteúdo possa ser modificado ou fraudado. E, além disso, tem validade jurídica, né? Então, vocês podem ver que geram provas altamente qualificadas. Como é que funciona? Bom, para qualquer usuário comum, não precisa baixar nenhum arquivo, nenhum software, instalar nenhum software, nem plugin, nem ter plano de mensalidade, nem fidelidade.
Você cria um login, né, com senha no site, compra créditos, cada sessão são R$ 69. Para pacotes corporativos, a gente tem outro plano. Você clica no botão azul iniciar a sessão, vai navegar em sites diferentes, né? Você indica os sites que você quer acessar, coleta áudio, vídeo, imagem, texto e todo o contexto num período máximo de meia hora e clica no botão finalizar a captura. O resultado é um relatório técnico certificado, PDF-A, então tem todas as telas estáticas, tem informações técnicas, né, do relatório completo, já mostro em seguida. O vídeo de registro da navegação, as mídias baixadas, além de arquivos e dados técnicos da captura. Então, geralmente, os advogados eles têm encaminhado só o relatório técnico e, às vezes, o vídeo ou as mídias, né, depende, como vocês falaram, cada tribunal, cada vara é de um jeito. Então, de qualquer forma, a gente sempre recomenda guarde e salve todos os arquivos, caso haja necessidade, a possibilidade de apresentação de todo o restante. Então, eu vou mostrar um vídeo aqui. Vocês conseguem ouvir? Por enquanto não, Regina. Oh, meu Deus, peraí. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Então, deixa eu... Opa! Então, eu vou passar o vídeo de outra forma, só um momento. Ainda bem que se você me visou... Não, eu posso... eu vou me ouvir, mas vocês vão conseguir... Tá. Então, assim, eu crio meu login e minha senha, né? Então, eu entrei no site. Aí vai aparecer uma plataforma como essa. Eu compro créditos e clico no botão novo registro. Aí eu digito um site. Eu posso começar com um site, por exemplo, o WhatsApp. Coloco o título que vai aparecer na capa do relatório, né? Do lado esquerdo tem vários tutoriais e clico no botão iniciar registro. A partir de agora, vai ser criado um ambiente seguro, fora do meu computador, onde tudo que tiver dentro dessa área de registro, aí desse retângulo verde, ele vai ser registrado. E a gente tem 3 botões. O primeiro, né, que é o botão registrar a tela, ou seja, vai capturar tudo que tiver visível para mim dentro dessa área de registro. O segundo botão, cada vez que eu clicar, vai ser registrado o que eu vejo. Aí, depois, eu posso registrar o vídeo. Então, tudo que tiver, já que a gente começou, via de regra, ele já está gravando o vídeo. Então, eu não preciso fazer nada. Então, no caso do WhatsApp, eu preciso indicar o dono quem mandou a mensagem, né? Então, cliquei ali, na mensagem que está no recado e número de telefone. Posso dar play em áudio, posso dar play em vídeo, posso baixar as mídias, né? Então, o WhatsApp, ele permite baixar o WhatsApp. Posso dar play do início ao fim também nas mídias, e aí vai ser registrado dentro do vídeo de registro com todo o contexto. Posso entrar em sites diferentes também, por exemplo, eu digitei ali o site do TST, naveguei, então o sistema ele direciona para o site do TST. Então, enquanto eu navego, está sendo feito um vídeo de registro de toda a navegação. Posso baixar áudios também, né? É só clicar com o botão direito do mouse. Se eu quiser, eu posso cancelar o registro ou então concluir. Nesse caso aqui eu cancelei, tá? Mas eu vou mostrar logo em seguida aqui o resultado. Era só clicar no botão concluir. Então, assim que a solução, né, a sessão for finalizada, mais ou menos meia hora, o conteúdo ele vai estar disponível para baixar. Então, assim que ele estiver disponível, é só clicar em mais detalhes. Ele vai abrir os dados encriptados. Eu tenho até 30 dias para baixar esses conteúdos, mas de qualquer forma eles continuam válidos, mesmo após o encerramento desse período, né? E aí você pode validar de várias formas. Esse aqui é o site do validador da Verifact. Então, eu estou entrando aqui em vários sites. Esse aqui é o site do ITI, que é do governo federal. Deixa eu ver que eu tenho que dar uma acelerada aqui. Que ele fica um tempão. Aí. Então, eu estou mostrando, olha, esse aqui é um relatório que é gerado, então tem uma introdução, tem a assinatura certificada da Verifact e o carimbo de tempo. O juiz ele pode avaliar, acessar o QR Code ou o link
para poder ver a validade do documento. Então, se os conteúdos, as hashes que estiverem dentro do relatório, forem as mesmas que estiverem dentro do validador, esse material ele continua válido. Então, eu estou testando aqui, ó, ele vai verificar, está mostrando aqui quais são os hashes, que são as impressões digitais de cada arquivo, todos os metadados que foram coletados, que são os mesmos que estão dentro do relatório. Então, você consegue avaliar de uma forma muito fácil. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, gente. Ó, eu entrei aqui no site, peguei o arquivo do relatório PDF e mostrei. A assinatura está aprovada, a assinatura da Verifact e os dados estão íntegros. Então, outra forma de validar esse material é selecionar os arquivos que foram baixados, são esses 3. Aí eu clico em validar. E aí ele vai me mostrar aqui. Deixa eu dar uma acelerada, que isso aqui demora também. Como os arquivos às vezes são pesados, aí mostra, ó, certificação de origem, a assinatura digital está válida, o carimbo de tempo se mantém válido, a integridade do conteúdo também, o relatório está íntegro e os arquivos gerados também. Então, além da validação, continuando, aqui são as informações que aparecem no relatório técnico. Tem o horário de início e finalização, o horário local, os vídeos que foram registrados, as hashes dos arquivos que foram gerados, ou seja, o vídeo, os arquivos PDF que foram coletados, os áudios. E olha só, as telas. Diferentemente de uma print, toda tela que é estática coletada via Verifact tem aqui a URL que foi coletado, ou seja, o link, tem a impressão digital, a data e o horário, e além de várias outras informações importantes. Então, em cada relatório, você pode coletar até 50 telas dessa de sites diferentes. Ó, cada tela tem a informação. E percebam também, ó, na parte de baixo também tem informações, que são as mesmas das imagens que são avulsas, separadas do relatório. Então, eu fui coletando de vários sites. Eu entrei no WhatsApp, depois eu fui navegando com o site do Estadão, Facebook. Ah, então, uma coisa importante. Para Facebook e Instagram, você necessariamente precisa se logar de novo. Não sei se vocês lembram que eu comentei, ó, o histórico da navegação. Então, assim, como é que o juiz vai saber? Ah, mas como é que eu sei que você acessou esses sites? Quais são os domínios? Ou seja, quem que é o dono daquele link, né? whatsapp.com. Aparecem as informações completas. E aí, além disso, a gente colocou mais 10 páginas explicando o que é hash, o que é metadado técnico, o que é horário local, UTC, porque todas as pessoas que tiverem acesso a esse relatório necessariamente precisam ter domínio, ou seja, precisam entender do que se trata. Bom, além disso, só gostaria de mostrar rapidinho aqui. Nossa, está estourando meu tempo, mas eu prometo que está acabando. Tem além disso, a gente colocou aqui, eu queria só mostrar o vídeo, que eu acho que é interessante. Esse aqui é um dos vídeos, então é exatamente a mesma demonstração do que vocês viram que está no relatório e da coleta do material. Então, eu avancei um pouquinho. Cada clique, cada vez que eu passo em cima de alguma coisa com o mouse, existe uma visualização muito clara do que eu fiz, né, do que eu coletei, de onde eu cliquei, ou se tiver algum campo para preencher também, de uma forma muito visível. Não sei se vocês percebem, deixa eu avançar um pouquinho para ver se aparece. Aqui é um clique. Posso clicar com o botão direito do mouse e baixar, inclusive, essa imagem de uma forma separada. Então, eu vou ter duas formas. Eu vou ter a imagem separada num arquivo de download e posso clicar na tela também para coletar toda a tela do site, né, a tela visível para mim. Bom, esse vídeo é bem longo. Então, acho que deu para ter uma noção, assim, de como funciona, né? Quem que já usa a Verifact? A gente tem aqui
A gente acabou de fazer um convênio com a AB de Alagoas, então a partir de agora o pessoal da Caixa de Assistência de Advogados de Alagoas vai ter uma parceria com a gente, então eles vão ter descontos exclusivos. Ministério Público de São Paulo, da Bahia, a Polícia Civil do Paraná, da Bahia também, que é mais? Ticket, Cato, Veloce, os peritos da PECOF, né, que são os profissionais excelentes. Então, em relação à ata notarial, a gente já tem casos onde juízes já têm mencionado a Verifact como um meio de coleta de provas análogo à ata notarial. É o caso de um processo lá do TRT de Florianópolis, Santa Catarina. Então, a gente já tem casos que a gente sabe, porque como é tudo criptografado e sigiloso, a gente não tem acesso aos conteúdos que foram registrados e o que ocorreu depois que eles saíram da Verifact. A gente não consegue ver conteúdo, inclusive. Então, a gente só sabe de casos onde há um compartilhamento espontâneo, principalmente pelos advogados. Então, a gente sabe que, pelo menos no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Paraná e Pernambuco, existem esses casos. Além disso, a gente sabe que na Bahia tem vários casos, porque o Ministério Público está usando há mais de um ano, e o relatório que eles estão encaminhando para a gente agora diz que, até o momento, nenhuma das provas foi recusada. Todas foram aceitas. E algumas foram essenciais para a resolução de casos. E a gente tem outros casos também, né? Mas como é um órgão público, tem outros órgãos públicos que utilizaram a nossa solução, enquanto não tiver desfecho, a gente não pode compartilhar. Bom, eu deixo os meus contatos, a gente continua a conversa agora, mas também eu vou deixar de compartilhar a tela para dar continuidade. Ótimo, Regina, muito obrigado. Sensacional, acho que todo mundo com certeza gostou. Acho que foi uma ótima oportunidade, né, de pensar e enxergar a prova, né, além do direito, né, como o Cláudio tinha comentado, enxergar dessa forma a partir da tecnologia, né, e aprender, né, como que a gente pode fazer isso, e quanta robustez a gente pode trazer, né, para os nossos registros. Então, eu vou passar, para a gente não alongar muito também, vou passar para o Gustavo e para a Laís, né, que são membros da nossa comissão, que eles vão repassar as perguntas que foram feitas. Perfeito. Antes que eu esqueça, eu vou compartilhar com vocês um cupom de desconto. Então, tá aqui no chat. E vocês compartilhem para todos os membros aí da comissão. Eles estão disponíveis até o final do mês. Ótimo, obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Laís, e junto com o Gustavo, a gente vai repassar aqui algumas perguntas que a gente foi anotando sobre as dúvidas das pessoas que participaram. Eu vou tentar pegar aqui na ordem que foram enviadas, tá? Então, a primeira que teve aqui foi do Humberto, que é membro da nossa comissão, que perguntou: recentemente, uma juíza do juizado especial rejeitou um pedido de citação por WhatsApp. A fé pública do oficial de justiça é suficiente para certificar que, de fato, foi o réu que recebeu a citação por WhatsApp? Eu respondo, Cláudia, ou você responde? Ô, Regina, acho que a gente pode, né, ir conversando sobre... Olha, Humberto, eu tendo, e aí eu vou falar tendo mesmo, que vai ser um achismo mesmo da minha parte aqui, que a fé pública do oficial seria válida para questões processuais, vamos dizer assim, né? Eu tenho lá as minhas questões pessoais em relação ainda à citação por WhatsApp, não que eu seja contrário, e não que eu acho que não seja viável, muito pelo contrário, eu acho até que é viável, mas como ela acontece, né? A testar a veracidade daquele número, de que a imagem de que a mensagem foi realmente encaminhada, se aquele número realmente pertence àquela pessoa. Você precisa ter toda essa prova, eu acho que anteriormente dentro do próprio processo, ou seja, se você proceder a uma citação, né? Porque eu falo da citação porque a citação é um ato tão importante, né? Ou intimação tão importante dentro do processo,
né, que você não pode ter de maneira alguma falha dentro desse processo, porque você tem uma série de consequências, né, muito ruins para a parte, né, se ela realmente não for realmente não for verificada. Eu não sei se você, Regina, já viu alguma coisa nesse sentido específico relacionado à citação em si. Bom, a fé pública, ela é fé pública, né? Assim, pode ser agente público, pode ser tabelião. A única questão é que a pessoa, ela vai dar o testemunho dela. Eu vi, eu ouvi, eu senti, né? Ele vai usar os 5 sentidos humanos. Então, quando se trata de um meio digital, é meio complicado, porque assim, como é que você vai... É a mesma coisa que você olhar... você consegue experimentar se a água que está ali transparente, ela é salgada ou não. Você pode sentir na pele e descrever isso. Agora, quando se fala de um meio digital, precisa de outros recursos que não só os 5 sentidos humanos. Precisa ter método científico. E não existe o uso do método científico só usando os 5 sentidos humanos quando se trata de um meio digital. Então, acho que talvez, nesse caso, tem que ver o contexto, né? Talvez a juíza ela não tenha aceitado esse material por esse motivo. Então, quando não existe a preservação de cadeia de custódia, quando não existe a utilização de normas internacionais, normas forenses, né, que é a ISO 27037, você pode pedir a impugnação da prova da parte contrária, porque não tem como você defender o seu cliente, por exemplo. Aqui a gente tá falando da prova de um ato processual, né? Então acaba sendo um pouco mais delicado. Eu espero muito, e eu acho que isso vai acontecer aí, dentro em breve, espero que isso aconteça logo, que a gente tenha um meio de autenticação pessoal, vamos dizer assim. Quando eu falo acontecer em breve, é porque a tecnologia já existe, estou falando de popularização, né? De uma identidade digital que você realmente consiga comprovar fidedignamente que foi aquela pessoa que utilizou aquele recurso. Hoje, né, talvez essa tecnologia ela não seja ainda tão acessível. Claro que a Regina já colocou bem aqui para prova de fatos, enfim, né, muito bem acessível. A gente estava até no offline aqui conversando, né, quão acessível é o recurso que ela apresentou para nós. Mas você me fez pensar, Humberto, na questão das identidades digitais. Eu acho que a gente precisa avançar um pouco nisso. O certificado digital hoje no Brasil é um troço muito caro, é inacessível se você pensar na população de uma maneira geral. A gente precisa avançar um pouco nessa construção de uma identidade digital que não seja um token, que cá para nós, né? Vamos falar da certificação digital que a gente usa na advocacia, né? Muitas vezes ela circula dentro do escritório. Não é necessariamente você que está na frente do computador, né? Sendo bem franco, né? Claro que a gente não deve permitir que isso aconteça de maneira alguma. A gente sabe que às vezes, ainda que seja por uma situação corriqueira ou muito rápido, tipo, distribui para mim que eu preciso só conversar com o cliente aqui, enfim, obviamente a gente é comprometido a não permitir que esse tipo de coisa aconteça, mas se a gente pensar em termos de possibilidade, é possível que isso aconteça? É possível que alguém pegue meu token e assine um documento digitalmente por mim. Ou seja, a gente não tem a garantia de que realmente fui eu que assinei, ou seja, não tem nada que garanta 100% de que realmente era eu que estava por trás, né, daquele token ali naquele momento. Então, inclusive o hacker fez isso, né, recentemente. Exato. Acessou o Tribunal de Justiça, acho que mudou a sentença e tudo, né? Então, veja, a gente precisa avançar um pouco em termos de tecnologia, de tornar ela mais acessível, porque a tecnologia já existe, de autenticação da identidade digital. E aí, para a prova dos fatos, a gente acabou conhecendo um ótimo recurso agora aí. Bom, vamos dar prosseguimento. Primeiro vou me apresentar, né? Eu sou o Gustavo, queria agradecer a presença dos convidados. E o Caio Salgado, ele fez uma pergunta direcionada para o Cláudio. Ele falando que dizem que os anjos aparecem na hora que mais precisamos. Por coincidência, esse é o tema do meu TCC. Ele falou que, em relação à legitimidade ativa e passiva, causa de pedir, nexo de causalidade, produção de provas, prazos, como a tecnologia pode afetar a reparação e o que é o prêmio Novari e para que ele serve. Eu perdi o meu som aqui, pessoal, eu não estou ouvindo vocês. Meu fone, acho que deu problema aqui.
Bom, eu não sei se vocês estão me ouvindo? Sim? Tá. Que aí eu vou consertar meu som aqui, mas deixa eu responder. O Caio, eu até respondi para ele lá, eu falei assim, o Caio, me manda um e-mail, né? Porque tem uma série de questões, né, que ele vai colocando lá no tá relacionada igual aquele meme, né? É pro meu TCC, só que dessa vez é pro TCC mesmo, né? É o TCC dele mesmo. Eu dei meu e-mail e pedi para ele entrar em contato comigo. Eu vou passar, Gustavo, vocês me perdoem, eu vou ver meu som de novo aqui, que aconteceu, porque eu não estou ouvindo nada de vocês aí. Uhum. Eu acho que... Oi. Enquanto isso, ó, já coloquei aqui vários links e livros para o seu TCC, tá? Ó, tá feito já. Agora é só entregar. Voltou. Tá, voltou. Eu acabei perdendo o Gustavo, porque eu acho que você transformou a pergunta dele numa pergunta mais resumida, né? Eu acabei perdendo essa parte. Você ia falar sobre responsabilidade civil, alguma coisa assim, eu acho. Sim, ele está perguntando em relação à legitimidade ativa, passiva, causa de pedir, nexo de causalidade, produção de provas, prazos, e como que a tecnologia pode afetar ações mais processuais. Olha, total. A gente acabou de ver um grande exemplo aí de como a tecnologia, né, pode afetar uma parte, né, da questão processual, que é a produção de provas. Né? Se você pensar que a produção de provas ali, ela é o cerne, né, o centro da atividade do processo, né, sem ela você não consegue ir muito longe. Então, se alterou a produção de provas, você já tem uma alteração de todo o restante do processo, né? Eu vou vestir a carapuça de professor aqui, que tem tempo que eu não visto ela, eu já vou dar uma recomendação para o Caio, já de uma vez. Delimitar mais o tema dele, viu? Porque desse jeito aí você vai escrever um livro. Porque realmente tudo que você colocou aí tem muito assunto, né? Dá para explorar muito. Acho que você pode ser um pouco mais conciso, né? Me manda um e-mail, deixa eu mandar um e-mail, não que eu passo a orientação lá. Né, direitinho, mas assim, que bom. Né? Antes de tudo, eu acho que fico muito feliz. Eu tenho visto, eu estive na cadeira, né, de professor até setembro do ano passado e vi crescer ao longo dos anos a quantidade de TCCs na graduação com temas relacionados a direito e tecnologia. Para mim, né, que, poxa, estudo direito e tecnologia já, né, sei lá, desde a minha graduação, tem mais de 20 anos, né, que eu penso nessa relação de direito e tecnologia, ver como isso tem crescido nos últimos anos, me deixa muito feliz. Né? Não tenha dúvida que o seu TCC vai ser um sucesso. Manda um e-mail para mim lá que a gente conversa. Dando prosseguimento aqui, a próxima pergunta na ordem foi da Mariana Azevedo, também para o Dr. Cláudio. Dr. Cláudio, boa noite. Você acha que as provas digitais contribuem para facilitar a investigação criminal de cybercrimes? Principalmente porque em muitas comarcas não tem delegacia especializada. Eu acho que a Regina, então, pode dar uma boa contribuição nessa resposta aí. Né, com certeza atender muitas questões na área criminal. Eu quero só comentar uma questão que, quando a gente fala sobre cybercrime, é algo que eu sempre penso, e esse é o ponto da pergunta da Mariana, eu achei muito interessante, que é a ausência de delegacias especializadas, né? A gente sabe que essa estrutura ainda de investigação de cybercrimes, ela ainda é um pouco limitada, né, a grandes centros. A gente não tem isso de maneira, né, eu falo em termos de estrutura da própria Polícia Civil, sabe? A Polícia Civil, muitas vezes, ela não vai ter os recursos necessários para iniciar ou para conduzir uma investigação, né, em pequenas cidades, alguma coisa assim. Talvez eles não tenham acesso a esse recurso de uma maneira ampla. Às vezes falta até, e aí, né, me perdoe às vezes se eu vou me fazer interpretar errado aqui, mas às vezes até falta um pouco de conhecimento, às vezes, na área, né? Acho que é preciso, e claro, a Polícia Civil tem se organizado muito no Brasil, a própria Regina colocou aí a parceria, né, da Verifact com algumas polícias civis de alguns estados, ou seja, isso facilita muito que esse recurso que a Mariana pergunta chegue até esses locais, né? Porque se a Polícia Civil do estado tem acesso a um recurso como é o da Verifact hoje,
ela não precisa de uma delegacia especializada no local para atender aquela demanda, né? Ela precisa de alguém no local que, claro, né, que tenha um conhecimento a respeito do cybercrime, de como se atua, para poder até mesmo operar um recurso como esse. Mas essa falta de delegacia especializada, isso é uma coisa que ainda me preocupa, e eu acho que é uma questão de tempo, né? Enfim, com o tempo isso já não será mais um problema, né? Da mesma forma como não é mais um problema, talvez, de delegacias especializadas, por exemplo, em violência contra a mulher, né, que se ampliou muito nos últimos anos, né? A Lei Maria da Penha fez 15 anos aí esses dias. Eu acredito que o mesmo vai acontecer com, né, as questões relacionadas a cybercrimes. Mas, Regina, pode contribuir aí, por favor, fica à vontade. Seu áudio está desligado, Regina. Esquece, né? Tem alguns professores que têm falado bastante em aula que, em casos, por exemplo, de pornografia de vingança, a pessoa ela não se sente confortável para fazer a coleta desses materiais que estão na internet na delegacia ou fazer uma ata notarial, porque ela vai ter que mostrar o produto, a foto, né, os elementos que foram vazados, de novo. Então, ela pode fazer o registro sozinha. Mas depende muito, porque a gente vê assim, nem sempre a pessoa, o seu cliente, vai conseguir fazer essa coleta de forma adequada. Então, o que os advogados têm feito é fazer uma videoconferência. Espirrar agora tá sendo uma coisa mais ofensiva que outras coisas antes, né? Mas além de eles fazem uma videoconferência e aí compartilham a tela com o cliente e fazem a coleta junto com o cliente, para ter a certeza de que todo o conteúdo está coletado de forma adequada. Então, é legal porque, além disso, os órgãos públicos têm usado bastante em relação principalmente à violência contra a mulher. A gente sabe que se a mulher fizer uma denúncia na delegacia, geralmente na delegacia da mulher, né, e não coletar o conteúdo que está no WhatsApp, que ela mostrar lá, assim que ela sair da delegacia, esse conteúdo não vai estar mais disponível. Porque a pessoa que agride vai apagar, vai fazer alguma coisa e esse material não está mais lá. E fora isso também, em lugares, cidades pequenas, assim, ou que não tem delegacias especializadas, como vocês mencionaram, o próprio advogado pode coletar, faz o registro desses materiais de forma mais ampla e aí entrega o dossiê completo, né? Assim, porque não há possibilidade de fazer investigações conforme se gostaria. Então, acho que é uma solução que é interessante para todos os players, tanto para advogados quanto para as pessoas, né, as vítimas desses crimes, ou para o próprio órgão público. Uhum. Eu vi aqui que a Ieda Andrade, ela pediu uma indicação de bibliografia. E em um dos livros que a Regina comentou, é o da Fake News e Eleições, do Igor Jorge. Eu queria saber a opinião de vocês dois como especialistas na área, até porque foi um assunto bem relevante no país inteiro esses últimos meses, né? Que era sobre uma suposta fraude das urnas eletrônicas. Eu quero saber qual seria, assim, o pensamento de vocês sobre a credibilidade da urna e foi derrotado ontem no Congresso, né? Mas o voto impresso não seria a melhor possibilidade de segurança. Quais seriam formas mais seguras para umas eleições no país, de acordo com vocês? Polêmica. Vamos lá. É sempre bom colocar um pouco de polêmica, sim, né? Tem que ser, tem que ser. E a gente, assim, eu falo sem qualquer tipo de paixão, né? Eu falo que o profissional do direito, principalmente, a gente precisa tentar ao máximo, né, se livrar das paixões para olhar, né, a coisa como ela realmente deve ser vista, né? E é muito difícil fazer isso, né? Mas se a gente for parar para pensar, é o que é o exercício da advocacia, né? Ainda que a gente coloque toda a garra, todo o suor num debate para defender um cliente, a gente não bota a nossa vida pessoal naquilo ali, né? A gente bota apenas a nossa capacidade técnica, jurídica para fazer a defesa daquilo ali, por acreditar naquela
razão que está sendo exposta, nos elementos, né, probatórios, inclusive, que foram apresentados, na razão jurídica. Então, eu gosto sempre de pensar dessa forma. Mas enfrentando, né? Estou querendo fazer rodeio, né? Para não responder a pergunta, não. Eu estou só apresentando primeiro essa prévia, porque eu acho que é importante a gente ter esse cuidado, porque, principalmente quando a gente fala de temas que envolvem questões políticas, é muito delicado tratar disso de uma maneira isenta e que não ofenda, né? As pessoas. Eu piso muito em ovos quando eu preciso tocar nesse tipo de assunto. Independentemente de governo, de quem quer que seja o governo. Eu acredito que, primeiro ponto, é justo que se requeira que a urna eletrônica, vamos falar especificamente dela, que seja posta à prova? Sim. Afinal de contas, a gente está falando de um processo eleitoral, decide o futuro, né, do país, né, seja em todas as suas esferas, seja no município, no estado ou na União. Então, é justo que se coloque a urna eletrônica à prova, que se faça testes e que se averigue realmente a sua fidedignidade, né, do que está sendo processado ali dentro. Até onde eu sei, isso já foi feito mais de uma vez, inclusive. Em momento algum se colocou em dúvida, né, o processo que ocorre dentro da urna, o software, né, enfim, a segurança, né, do processo eleitoral por meio da urna. Andou circulando há pouco tempo aí um inquérito, né, da Polícia Federal, que na verdade nem deveria estar circulando, porque corre sob sigilo, né, e não deveria estar circulando, mas infelizmente, né, foi colocado em circulação aí, onde se questionava uma possível falha no sistema TSE, e nem é na urna especificamente, pelo que eu entendi, né, no próprio sistema, enfim. Então, na verdade, eu acho que tentam atacar a urna quando, na verdade, a urna não tem lá os seus razões. Mas, repito, acho super válido se requerer que se façam testes. Eu acho que eles precisam ser realmente feitos, né? A gente precisa realmente ter um processo eleitoral que seja válido, né? Sobre a questão do voto em impresso, eu acho que não há muita discussão, né? Acho que a gente passou por um processo, né, de mudança, né, do impresso para a urna eletrônica. O nosso processo eleitoral ele é muito elogiado lá fora. O fato de países, ou esse ou aquele, não utilizarem o voto eletrônico é uma opção de cada país. Eles que discutam lá entre eles e resolvam adotar. Não quer dizer que o voto eletrônico na urna eletrônica seja menos seguro só porque outros países não adotam. O que importa é a gente olhar e submetê-lo a uma perícia e realmente se verificar. Se não há chance de violação, né, do conteúdo da urna, não vejo por que ela ser contestada. Mas, repito, mais uma vez, pela terceira vez, é legítimo se pedir uma auditoria da urna para verificar a sua segurança. Da mesma forma como eu indicaria, por exemplo, o próprio sistema do TSE. Né? Precisa verificar se o sistema do TSE, o que recolhe esses resultados da urna, se ele realmente é seguro, se todas as medidas de segurança da informação válidas são aplicáveis, né? A Regina citou aí uma das ISOs, né? Que é da família, né? Que é a família 27K, que a gente fala, que é a família da segurança da informação, né, das ISOs. Talvez submeter todos os sistemas que são utilizados no processo eleitoral a essa validação, acho válido se requerer isso. Mas eu pessoalmente, até o momento não fui convencido da possibilidade de fraude, não. Bom, eu acompanhei uma parte, engraçado, curiosamente, o TSE do Paraná fez uma apresentação para um grupo fechado de startups para explicar como é que funciona todo o sistema, como eles fazem, e para a gente avaliar possíveis pontos de vulnerabilidade. E realmente, assim, o sistema é extremamente seguro, principalmente porque eles tomaram cuidado a não ter contato nenhum com a internet, onde existia ponto de vulnerabilidade. E é muito legal porque eles usam o carimbo de tempo exatamente para mostrar. Na hora que o conteúdo sai da urna, ele tem carimbo de tempo e ele passa por vários carimbos de tempo no decorrer do processo. Então, todo o processo ele é auditável em todas as etapas e pode ser verificado de várias maneiras, né?
Eu achei muito interessante porque, assim, a gente não parou para pensar também se, poxa, se a gente, não estou dizendo que mas se a gente possivelmente tem a melhor solução, uma das melhores soluções tecnológicas em alguma coisa, o Brasil está com crédito lá no chão, né? Porque, assim, mesmo que tenha um negócio incrível, bom, se os outros países não estão usando, então não presta, é ruim, e a gente que está errado. É síndrome do patinho feio. Não é? Mas eu vi também, assim, não é nenhuma evidência que esse material, ele tem fragilidades e ele realmente é robusto. E demorou um certo tempo para montar, porque realmente foram especialistas altíssimos. E, de fato, a cada pouco eles abrem a possibilidade de testes, né, pentestes, tentativas de invasão, e até o momento ninguém conseguiu invadir. Então é uma questão muito polêmica, porque não envolve só a questão tecnológica. E a gente percebe bastante isso na questão da nossa tecnologia. Nem sempre a melhor solução técnica é aquela que talvez vai ser adotada por todo mundo, sabe? Então, para a gente, quando a gente apresenta para peritos, para pessoas que são altamente especializadas em tecnologia, eles falam, nossa, faz todo sentido, que incrível, né? Porque vocês conseguiram fechar todas as brechas possíveis e realmente a entrega tem altíssimo nível. Só que para a maioria das pessoas do meio jurídico, eles não sabem o que é e não sabem diferenciar a gente de outras soluções. Então eles falam, não sei. Não sei porque não conheço, não sei, assim, né, claro, quando não é muito conhecido é muito fácil desconfiar, a gente tem um histórico no Brasil, é só ver a questão, tem gente nova aqui, né, mas assim, quem tem mais de 30 anos, sabe que se você mostrar para sua mãe outro sabão em pó que não seja Omo ou um outro Ariel, ela vai ficar brava com você, porque vai falar que não presta, porque no Brasil só tinha um produto que prestava e o resto não, era muito ruim. E experimentar coisas novas no Brasil na década de 80 e 90 era muito arriscado. Então a gente tem esse histórico. Mas a gente vê que essa resistência ainda existe, mesmo quando se mostra uma comprovação de que algo realmente é tecnicamente superior a outras soluções. Bom, acho que seria isso. Assim, né, se for falar sobre eleição, vai longe. Com certeza. Mas tem mais perguntas aqui, né? Eu vi bem interessantes. Tá sem o áudio. Agora, vocês estão me ouvindo? Sim. A próxima pergunta aqui foi do Caio Nogueira, direcionado para Regina. Boa noite, doutora. Em imagens existem os dados EXIF. É isso? A pronúncia eu estou errada? EXIF. Que são como uma biometria da imagem. Esses são válidos nos casos dos prints? Há algo parecido neste ramo? Tá, EXIF, para quem não sabe, é um histórico que a imagem geralmente carrega. Quando você tem uma câmera fotográfica digital e tira foto, se você deixar ela configurada, pode mostrar a sua localização, geográfica, né, o GPS ligado, o horário, a câmera que foi fotografada. Geralmente essas câmeras Canon, né, elas deixam registradas. Se você abrir no computador, vai mostrar essas informações. No caso do WhatsApp, por exemplo, essas informações elas se perdem, porque tudo que você tem pode até ter essas informações. Se você jogou para o WhatsApp, o algoritmo deles destrói todas as informações possíveis. Então, por isso que eu posso mandar uma imagem de alta resolução, o WhatsApp vai diminuir também a qualidade, exatamente para que seja mais assertivo, mais ágil. Então, assim, são coisas um pouco diferentes. A imagem, ela pode realmente conter informações que são importantes, que indiquem o horário do registro, mas é importante também trabalhar sempre com alguém mais técnico, né, para ajudar em relação a isso, porque existem possibilidades de modificação também desses dados. A gente sempre fala, né, assim, é importante, hoje o profissional do direito, ele não trabalha sozinho, necessariamente ele vai ter que ter um perito ou vários peritos técnicos, cada um com uma especialidade, vai ter que ter alguém da área tecnológica junto, que entenda de outros recursos, vai ter que entender sobre design ou legal design, que é outra área. Então, você precisa ter essa rede, né, que te auxilie sempre, para não ter que ficar
né, assim, o advogado ele não precisa ter conhecimento específico em fotografia, nem dessas imagens, mas eles têm que ter como suporte. Então, assim, em relação à imagem, é uma questão muito específica, né? EXIF é um formato que guarda imagem, guarda informações, dados, mas só isso sozinho não é suficiente. Tal qual qualquer prova. Tudo depende do contexto, depende muito do que você está coletando. Se você não coletar uma informação importante, mesmo que ela seja legítima, que ela seja autêntica, não vai servir muita coisa, né? De muita coisa no processo. Se você estiver falando de uma foto que foi postada numa rede social, você já perdeu todo esse rastro, né? Porque, Sim. como você já falou, né? No WhatsApp faz isso, eu acho que no Instagram, Facebook também fazem a mesma coisa. Eles limpam, né, todo esse if, né, da imagem. Para trás eu fiz uma pesquisa sobre isso, sobre essa questão do EXIF e esses metadados, quando você só abre ele para o Facebook, ele desaparece. Uhum. A última pergunta do Caio Salgado. Ele está perguntando se esses sites de validação de conteúdo, eles são únicos para todo o país ou cada estado tem o seu? E qual é a utilidade da ferramenta de uma forma prática? Da Verifact, o site de validação, o ITI, ele é um site do governo federal, do Instituto de Tecnologia de Informação, se eu não me engano, e ele é nacional, é do governo federal, né? O verificador da Verifact é nosso. Você pode validar em qualquer lugar que você tiver do mundo, desde que o processo seja no Brasil, por enquanto, né? Em relação a qual que é a prática, o que a Verifact tem de diferente de uma print ou de uma ata notarial? A gente preserva todos os dados e informações que estão naqueles sites que você acessar. Então, se você entrou no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, vão ter todas as informações que você coletou e que estão no material. Deixa eu mostrar mais fácil aqui, ó. Rapidão. Deixa eu só abrir. Como eu mostrei um vídeo, então talvez tenha ficado meio confuso. Vou compartilhar a tela. Eu acho que é essa. Por exemplo, tem uma conversa de WhatsApp. Tem impressão digital da imagem, que é um hash. Tem o horário, tem o nome do arquivo, tem o horário de registro. Ele foi registrado este horário, localmente, o horário UTC, que é o horário universal. Tem o link do site. Além dessas informações, deixa eu voltar, diminuir aqui. Além dessas informações, tem também informações relacionadas aos metadados. Então, além disso, tem aqui o horário, a conexão IP, que está em São Paulo, as informações dos arquivos complementares, a gente tem 2 anexos, né? As imagens, os arquivos baixados e os metadados. Todas as informações estão aqui. Então, além dessas imagens, a gente tem aqui informações dos arquivos, o link que foi retirado, por exemplo, se eu baixei um arquivo, tem o link, tem o hash, ou seja, a impressão digital desse material. Tem o histórico da navegação, informações sobre domínio, e tem muitas outras informações que comprovam, se você quiser, de uma forma que aquele material é aquilo que diz ser e vem de onde diz ter vindo. Além disso, é importante que esse material possa ser periciado, auditado de uma forma ampla, para dar completude à prova. Então, além do contexto, qualquer perito ele vai conseguir avaliar e fazer todo o processo para ver a consistência desse material. Print não. E se tiver uma ata notarial sem sem perícia técnica, não vai ser possível fazer essa reconstrução, porque não tem informações suficientes. Não tá informado assim qual que é o link, qual é a informação que está lá, se aquele material estava realmente na internet. E aqui a gente consegue comprovar. Além dessas informações que estão no relatório, tem muitos outros dados que estão anexados nos arquivos que estão à parte. Então, o que eu sugiro a vocês é assim, que façam um teste na Verifact e baixem todos os arquivos e abram todos eles. Eu acho que é de uma forma mais fácil de verificar. Ok? Então, acho que seria isso.
E eu estou à disposição também, né? Assim, a qualquer momento, a gente tem e-mail, tem WhatsApp também. Eu sempre estou disponível. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao término, então, do nosso evento, em virtude do horário. E antes de terminar, eu gostaria de saber, Regina, Cláudio, vocês gostariam de falar mais alguma coisa, complementar algo? Gostaria de falar algo? Eu só queria, né, acho que uma coisa que a Regina falou ali, que é algo que eu defendo muito já há muito tempo, é o profissional de direito, ele não é mais aquele profissional que trabalha sozinho, né? Eu sempre critiquei um pouco a formação jurídica, muito centrada exclusivamente no direito. Eu falo dos cursos de graduação, né? A gente é muito levado a isso, né? Claro, a gente tem uma grade horária, um currículo que precisa ser cumprido, mas acho que dentro desse currículo, né, conhecimentos de fora do universo jurídico deveriam ser inseridos, além dos já comuns, né? Filosofia, economia, né, que já são básicos, que precisam estar lá, né, de qualquer forma, mas inserir outros conhecimentos de fora, justamente não para que nos tornemos especialistas em outras áreas, né? A gente escolheu direito, então a gente quer ser especialista em direito. Né? Esse é o nosso, né, o nosso ofício, né? Mas elementos de outras áreas eu acho que seriam bem interessantes, justamente para facilitar um pouco desse diálogo, né, com outras áreas, de compreender, de ter a percepção, né, quando é necessário a presença de um outro profissional. Se abrir, o advogado ele não consegue resolver tudo sozinho mais, né? A gente precisa de ter essas coisas. O pessoal que talvez atue na área tributária, por exemplo, já está bem acostumado com isso, porque, né, dependendo do que você vai fazer na área tributária, você não consegue avançar se você não tiver um contador junto com você. Né, que é um especialista em algumas questões lá que o advogado tributarista talvez não vá dominar. Então, ter essa possibilidade de você ter profissionais de outras áreas atuando em conjunto, isso é, para mim, né, uma possibilidade fascinante, porque, né, quem é apaixonado por aprender, né, sabe muito isso, porque você está sempre aprendendo uma coisa nova. O quanto que a gente não aprendeu hoje, né, com a Regina, tudo que ela trouxe para nós, né? Acho fantástico termos essa possibilidade e quando você consegue trazer isso para o seu dia a dia, né? Então, dediquem-se a isso, seja já na advocacia que exercem ou naqueles que ainda estão se preparando aí para a advocacia, abram, né, as suas mentes para isso, porque isso vai ser muito útil. Né? E agradeço mais uma vez, né, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez com a Regina. Obrigado. No evento de Santo André, a gente estava em horários diferentes, então acabou que a gente não pôde conversar muito, e agora, né, aqui sim a oportunidade de falar um pouquinho, de bater um pouco de bola, né, sobre esse assunto. Obrigado. Eu queria agradecer o convite novamente. E eu vi aqui que a Mariana Azevedo Couto, né? Ela disse que já usa a Verifact, principalmente quando teve aumento de golpes virtuais e também demandas familiaristas. Gente, é muito importante que a gente tenha conhecimento do resultado desses processos. A gente só sabe quando os advogados compartilham informação com a gente. Então, mesmo quando corre sob segredo de justiça, a gente precisa pelo menos saber, olha, legal, foi aceito. E aí a gente não compartilha publicamente, obviamente, o processo, né? Mas a gente precisa saber, porque a gente só sabe quando os advogados nos passam. E, bom, eu queria agradecer também a oportunidade, porque é muito legal, assim, estar próximo e principalmente ouvir as dúvidas que os nossos usuários têm. Isso é o mais importante. Então, realmente, o nosso canal está sempre aberto para todas as dúvidas que tiverem, assim, porque quanto mais a gente sabe sobre a demanda, melhor fica o produto. Espero também que eu possa ter contribuído, né, em relação a um pouco sobre provas digitais. Com certeza, contribuir. Inclusive, Regina, a Mariana quem fez a sugestão de convidá-la, porque ela já utiliza a plataforma. Então, ela foi o canal de marketing da Verifact. E eu gostaria, então, em nome da comissão mesmo, de agradecê-los, né, Regina, Cláudio, de ter aceitado o convite. Nós ficamos muito felizes em saber que vocês estariam presentes, ainda que virtualmente, aqui no nosso evento, né? Tenho certeza que foi muito bom, um agregador, assim, a nossa prática diária, né, da advocacia. Tenho certeza também que vocês iluminaram muitas dúvidas e aguçaram ainda mais interesse em buscar saber desse assunto, estudar, né, porque é um assunto muito interessante mesmo. E se atualizar, inovar é o sentimento que a gente queria provocar nos advogados aqui hoje.
Então, tenho certeza que alcançamos de alguma forma isso. Então, agradecer também aos participantes que estiveram até agora, né, até esse horário aqui com a gente, e fazer o convite, né, que amanhã, o evento não termina hoje, amanhã é o segundo dia que nós falaremos sobre Visual Law com o Dr. Bernardo de Azevedo e a doutora Lilian Coelho, às 19 horas também. Então, todos estão convidados a mais uma vez aqui falarmos sobre inovação na advocacia no dia de amanhã. Então, muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.